Continuando a nossa aula sobre a landing page do Pablo Marçal, se você não assistiu o vídeo 1, estou deixando aqui em cima o link para você poder assistir, né? Antes de você assistir essa aula 2, é muito importante que você entenda a base, né? Por onde a gente iniciou, o que a gente analisou aqui, quais foram as etapas para a gente poder chegar nesse resultado, tá? Então, se você não está entendendo nada que está acontecendo, nós pegamos essa landing page aqui do Pablo Marçal, demos uma olhada na estrutura dela, os itens que complementam esse layout e aí começamos a reconstruir do absoluto zero. Então, se você tem interesse em aprender a reconstruir essa página ou páginas como essa, assista a aula 1 para você chegar nesse resultado e depois você volta aqui na aula 2, beleza? Antes da gente dar sequência na nossa aula, se você tem interesse de aprender um conteúdo muito mais aprofundado comigo, com aulas completas, sem cortes, com muito mais detalhes, aulas mais longas, eu convido a você clicar no link que está aí na descrição do vídeo, que tem o meu treinamento completo de Photoshop. Se você quer aprender habilidades mais avançadas para social media, cara, esse treinamento é para você e tá no precinho, tá? Então, se você quer fazer parte da comunidade criativa, o link tá aí na descrição. Eu gostaria, antes de adicionar esses elementos, esses shapes aqui, né, que a gente tem na landing page original, gostaria de colocar só um pouquinho de saturação nesse modelo, que eu adicionei um filtro de cor azul aqui para ele tirar um pouco esse avermelhado, mas eu achei que ficou meio opaco. Então eu vou colocar aqui um matiz de saturação e aumentar um pouquinho a saturação para dar um pouquinho mais de vida para ele, para não ficar tão opaco desse jeito, tá? Então aqui, ó, antes sem a nossa matiz de saturação e depois ele fica com um pouquinho mais de vida ali, não fica com cara de doente, né, sem vitamina no corpo. Então, para complementar agora a nossa cena, para ficar mais parecido, a gente vai reconstruir esses shapes aqui, tá? Então a gente vai fazer esse shape aqui que tem o shape preenchido mesmo, né? E esses shapes aqui também que são somente linhas. Vamos ver como que funciona. Então eu vou pegar a ferramenta de retângulo, eu vou clicar nessa ponta, arrastar até essa aqui, tentar fazer mais ou menos o contorno que a gente tem nesse shape aqui de referência. Antes de eu deixar na diagonal, né, antes de eu fazer o ângulo aqui desse shape, eu preciso arredondar esses cantos aqui, porque se eu for fazer depois, eu não tenho esse parâmetro, né, de arredondar os cantos. Então eu preciso criar o retângulo reto, fazer aqui o arredondamento que eu gostaria, ó, deixar mais ou menos parecido aqui, ó. E agora eu vou tirar os cantos que eu não quero, né? No caso eu não quero esse aqui e também não quero esse aqui. Vou diminuir um pouco a largura dele, eu acho que está parecido aqui agora. E aí eu vou pegar essa parte de baixo e trazer para cá. Eu estou segurando o Ctrl e o Shift, tá? Onde eu clico aqui, ó, ele arrasta de ângulo aqui. Agora eu preciso ver as cores que a gente tem que usar aqui, ó. Aparentemente é o mesmo degradê que tem aqui no CTA. Ele começa aqui com verde e depois ele vai para o azul, né? Então eu vou pegar esse degradê aqui que a gente tem do CTA e vou só jogar para o meu shape, ó. Mais ou menos isso. Porém, o degradê ele começa de baixo para cima. Então eu entro aqui nas propriedades do degradê e vou trocar o ângulo aqui, colocar 90 graus, que daí o verde vai ficar embaixo e o azul em cima, igual está aqui na nossa referência, ó. Aqui, ó, nós temos um detalhe muito importante. Aqui ele está bem nítido, esse degradê, esse shape. Quando chega aqui, ele está sumindo, ó, ele tem um degradê que fica no meio invisível e depois ele começa forte lá atrás de novo. Então aqui tem um trabalho de máscaras e dois shapes estão sendo usados aqui. Um na frente do Pablo e um atrás dele, para a gente poder dar esse efeito, tá? Então a gente vai colocar um aqui na frente, né? Eu vou ativar o nosso modelo aqui agora, ó. A gente vai deixar esse aqui na frente do nosso modelo
e vamos colocar um atrás do modelo agora. Deixa eu apagar esse que está atrás. Nesse que está na frente, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele bem em cima aqui, ó, da layer do modelo, vou aplicar dentro do modelo, certo? Agora eu vou criar uma máscara nesse shape e vou vir apagando um pouquinho dessa borda aqui, ó. Dá uma olhada aqui no Pablo. Esse shape que está em cima, ele tem esse ponto aqui que vai ficando invisível nessa parte, né? Então é exatamente isso que está acontecendo. Ele está aplicado somente dentro do modelo e essa borda ela está sendo apagada com uma máscara, tá? E aí a parte de trás ela surge de novo com total opacidade ali, ó. O que está diferente aqui é a questão da tonalidade, que talvez não esteja sendo usado o azul aqui mesmo, pelo que eu vejo é o verde mesmo que está ali no fundo. Então a gente poderia simplesmente tirar o degradê disso aqui, deixar o verde mesmo. Ó, pegar esse próprio verde e começar ali, ou colocar uma tonalidade diferente do verde, um pouco mais pro azul. Enfim, aqui é só questão de cores mesmo, tá? Eu vou manter esse degradê que eu acho que está interessante. Aqui pode ver que eles também pegam e criam uma máscara nesse degradê e dão uma apagada assim, ó, para não ficar tão vivo. Ó, eles dão uma apagada para dar uma desbastada ali mesmo, ó. Ó a diferença, sem a máscara e com a máscara. Agora a gente tem um outro shape maior aqui. Deixa eu jogar esse shape maior aqui para cima para a gente poder replicar. Ó, então eu vou aumentar o tamanho desse shape para ficar parecido com o que a gente tem aqui no projeto original. O que eu quero aqui agora é colocar na largura correta. E ele some lá para cima do projeto. Ó. Então é mais ou menos aqui. E ele some lá para cima no projeto. E ele fica em cima do ombro do Pablo. Ele some aqui no rosto dele e aparece atrás dele. Então aqui a gente pode usar dois shapes de novo para fazer o mesmo efeito que a gente fez aqui. Então a gente usa um aplicado somente na parte da frente. Vamos lá. Somente na parte da frente aqui, ó, ele pega um pouco do pescoço também, ó, ele fica mais ou menos aqui, ó. Passou do queixo, na metade, mais ou menos, ó, bem no finzinho do olho dele, é a direção que está o ângulo do shape ali, ó. Então mais ou menos aqui mesmo, ó. Aí a gente vai criar uma máscara. Vamos apagar essa máscara para não ficar no rosto dele, ó. Mais ou menos aqui. E aí a gente vai criar um outro shape desse lá para a parte de trás. Ó, e aqui tem uma máscara aqui em cima também para ficar mais orgânico, mais misturado com o ambiente. Então vamos aumentar o pincel e bater um pouco de máscara aqui, ó, para ficar um pouquinho mais orgânico. Agora vamos criar esse shapezinho menor aqui. Esse aqui vai ser um shape só. Ó, vamos colocar em cima aqui da camada original. E agora, como que a gente vai fazer? Porque a gente não pode pegar aqui e diminuir assim, ó. Porque senão a gente não consegue a largura, né? Se a gente aumenta aqui no tamanho, ele não aumenta na largura. E você também não pode pegar, segurar o Shift e achatar. Senão você não tem o ângulo e você destrói os cantos arredondados. Então o que você precisa fazer? Você tem que acertar aqui a altura, tá? Primeiro ajusta a altura que você quer. Ó, vamos lá, vou arrumar a altura. Legal, tá a altura que eu quero. Agora vou selecionar aqui a letra A e vou pegar somente esses pontos aqui e expandir aqui para a lateral com a seta do teclado mesmo, tá? Porém aqui a gente tem um problema que a gente perdeu um pouco das curvas aqui desses cantos. Então o ideal é que a gente recrie esse shape aqui e depois só jogue o degradê. Então vamos clicar aqui na ferramenta de retângulo de novo. Vamos criar um shapezinho aqui mais ou menos na largura desse. Mais ou menos assim. Interessante. Agora vou deixar o canto aqui parecido também com esse. Beleza, talvez um pouco mais. Esse canto eu não quero.
E esse canto aqui também não. Ó, vamos lá, tá mais ou menos do jeito que eu quero. Agora eu seguro o Ctrl e o Shift e arrasto. Perdi a propriedade do ângulo, mas eu já deixei os cantos da forma que eu gostaria. Agora eu vou pegar o meu degradê e jogar nesse shape aqui também, tá? Olha que interessante. Quando você tem duas camadas que você precisa movimentar de uma vez só, ao invés de você ficar selecionando uma por uma, né? Selecionar essa de cima e depois a de trás, igual eu fiz aqui, você pode selecionar as duas agora e criar um link. Agora, sempre que eu mexer nessa, a outra mexe junto, ó. Uma está na frente e a outra está atrás, mas eu posso movimentar apenas uma e as duas se movem porque elas estão linkadas. Isso é muito importante, tá? Agora eu vou pegar esse shape aqui, ó, duplicar e fazer somente o traçado dele, onde eu vou vir aqui em preenchimento, vou retirar o preenchimento, vou vir aqui em FX traçado, adicionar um traçado aqui, eu acho que de 1 pixel talvez resolva, tá? Vou ativar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl G para colocar esse shape dentro de uma máscara e vou jogar o degradê dentro da máscara, porque daí ele vai pegar o degradê somente no meu traçado, tá? Então dá uma olhadinha aqui do Pablo, como que foi feito, e o nosso. Agora a gente já tem o nosso primeiro shape com linha. Precisa adicionar mais um aqui embaixo. Deixa eu duplicar esse cara aqui. Duplico a pasta dele agora, né? Deixa eu ver mais ou menos a posição que ele tá, ó. Isso aqui vai dar para reaproveitar o shape também. Eu vou entrar dentro da pasta dele, vou selecionar somente esses pontos aqui da direita e com a seta do mouse eu vou aqui, ó, dando uns toquinhos só para ajustar essa largura. Vamos fazer aquele outro shape ali maior também agora. Vamos ver se a gente consegue reaproveitar. Acredito que não, acho que a gente vai precisar recriar um shape. Ó. Porque nossos cantos aqui arredondados não vão ser iguais. Então eu vou criar aqui um novo shape. Pegar dessa ponta até essa ponta aqui, mas eu vou deixar na mesma altura, né? Trazer aqui na lateral só para mim dar uma olhada nos cantos. Esse canto eu não quero, esse canto aqui também não quero. Vamos ajustar o nosso ângulo. Agora eu vou duplicar essa pasta aqui do shape que já estava correta, com Ctrl J. Vou excluir ele de dentro e vou colocar esse aqui que eu fiz agora dentro, porque já vai estar com o degradê. Simplesmente venho aqui, tiro a opacidade e transfiro o traçado para ele. Ó, tiro aqui o preenchimento, aliás. Agora eu vejo que esses shapes aqui eles estão muito finos, tá? Então a gente vai colocar eles com... Vamos deixar esse traçado com 2 pixels. 2 pixels. Isso, 2 pixels ficou mais interessante, ficou mais visível. Antes de a gente finalizar o nosso projeto, a gente precisa organizar os nossos arquivos. Cara, isso é muito importante. Leve isso para sua vida, cara. Se você vai trabalhar dentro de uma agência, se você vai trabalhar em conjunto com outras pessoas, você precisa ter projetos muito bem organizados, para que outra pessoa abra o seu projeto e entenda exatamente tudo o que está acontecendo. Muitas vezes você vai produzir esse tipo de material, vai enviar para o web designer, né, para poder colocar isso aqui no ar. Ele vai precisar que as camadas estejam todas renomeadas para saber exatamente o que está fazendo. Então, para a gente dar aquele toque final, o que a gente pode fazer? Olha que legal, se você reparar aqui no projeto do Pablo, tem uma sombra aqui nessa parte de baixo. Ó. Tá vendo que tem uma sombra aqui? No nosso modelo, ele está 100% nítido aqui. Parece que ele está à frente desse ambiente, né? Não dá a total sensação de que ele está no mesmo ambiente, parece que ele está à frente. Então, é muito usado esse tipo de sombreamento aqui embaixo para criar essa imersão, para parecer que esse item, que esse objeto, que essa pessoa está dentro desse ambiente. Então vamos fazer isso, tá? É muito simples. Você vai vir aqui pegar esse background que você tem, ó,
somente a cor sólida, o preenchimento de cor, duplicar, jogar para cima de tudo. E aí você vai inverter essa máscara com Ctrl I, e aí com o pincel macio, você vai vir revelando somente essa parte aqui, ó. Olha que legal. No do Pablo ali tá bem marcado, ó. No do Pablo tá assumindo bastante essa parte aqui. Então você pode regular isso, né? Deixar mais marcado ou menos marcado. Geralmente eu não deixo tanto, não. Eu coloco bastante marcação assim, quando eu vou colocar algum textinho aqui, com algum texto de regulamento, enfim, alguma informação aqui que precisa ter uma leitura, e aí eu uso bastante para poder tirar essa imagem do fundo e dar atenção na informação da frente. Então o nosso modelo ele está bem imerso nesse ambiente agora, tá? Então tem a iluminação que vem de trás batendo no ombro dele, tem esses shapes e tem essa sombra do próprio ambiente que vem por cima. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai criar uma camada mestre, onde a gente vai adicionar alguns efeitos que vão trazer uma vida, um contraste, vai trazer aqui um profissionalismo na nossa peça, tá? Então para isso você vai segurar o Ctrl Shift Alt E, você vai girar essa camada master. Agora é muito importante que você converta em objeto inteligente. Você vai vir aqui no filtro, vai vir aqui em filtro de câmera RAW e a gente vai começar aqui as nossas configurações, tá? Então, diferente dos filtros que a gente aplica aqui em camadas individuais, ali dentro, ali nas nossas layers, né? Aqui a gente vai adicionar filtros onde vai ser aplicado em todos os itens do nosso projeto, tentando trazer uma uniformização no equilíbrio de cores, na temperatura, no contraste, tentando aqui colocar um fechamento, mostrar que tudo faz parte de um único projeto, do mesmo ambiente. O que eu posso melhorar aqui? Talvez eu vim aqui e testar a temperatura um pouco para o azul, um pouco para o quente. Qual será que fica mais interessante? Eu acho que aqui eu vou deixar no 0 mesmo, tá? Eu acho que eu preciso melhorar aqui talvez um pouco da saturação, para trazer um pouquinho mais de vida. Colocar aqui no 10 a saturação. Vibração, também aumentar um pouquinho aqui, colocar no 19. Claridade, olha aqui, claridade também fica interessante. A gente consegue dar um pouco mais de brilho ali no cabelo dele. E nos pontos de luz aqui também. Se o contraste não estiver bacana, você pode vir aqui ó, no preto e diminuir tudo que é preto, ou aumentar, para dar um pouco mais de visão no fundo. Se você achar que o fundo está muito escuro, ó, aumenta um pouquinho aqui o preto, que ele vai deixar menos escuro. Vai tirar menos a sombra também do nosso modelo. E os brancos você também pode aumentar aqui se você achar que está precisando, tá? Clicando nesse botão você pode comparar aqui ó, o antes e o depois, tá? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver a diferença, ó, antes e o depois. Olha que legal. Então ele está com um pouco mais de vida, os shapes estão com um pouco mais de vida também, o contraste está um pouco mais interessante. A peça para mim está bacana, já dá para me enviar direto para o meu cliente agora. Então esse é o fim da nossa série de 2 episódios onde a gente analisou e reconstruiu o banner principal dessa landing page. Se você tem alguma landing page em mente, algum material de lançamento que você gostaria de entender o processo de criação, que você gostaria de aprender como foi construído, deixa aí nos comentários que vai ser o maior prazer analisar e reconstruir esse projeto para vocês. Quem sabe a gente até não faz em live, né? Seria muito interessante. Nesse vídeo eu fico por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo. Saúde!